Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Público. Hoje eu tô aqui para conversar com uma pessoa muito especial e de muita projeção política aí, um nome que vem chamando bastante atenção na política sorocabana. É um cara que eu tenho acompanhado o trabalho dele, vem fazendo um trabalho muito bacana na Câmara Municipal de Sorocaba, tem feito ali diversas parcerias também importantes, né, projetos importantes para ajudar a população de Sorocaba, também para auxiliar diversos movimentos importantes na economia de Sorocaba, na parte social também. Então, é alguém que vai ter bastante coisa para conversar com a gente, bastante pauta para nos ensinar também alguns movimentos importantes que ele tem feito aqui na sua gestão na cidade de Sorocaba. Eu vou conversar hoje com o vereador Caio Oliveira. Caio, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, né? Para a gente fazer esse bate-papo hoje aqui, então seja muito bem-vindo ao Papo Público. Eu que agradeço, Vinícius, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, contando um pouco, né, da nossa trajetória política, quem é o Caio, por que está lá na Câmara Municipal, nossos projetos. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra poder prestar nossos esclarecimentos aqui. Imagina, Caio. Bora, vamos lá então. Cara, a primeira coisa que eu queria conversar um pouquinho com você é que eu tava dando uma olhadinha na sua biografia e eu vi que você sempre foi uma pessoa que teve uma atuação direta na igreja com jovens, né? O que é algo muito legal. Você também é um homem jovem, né? Um rapaz jovem. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, antes da gente falar da sua entrada de fato na política, né? Como é que você começou nesse movimento de estar mais próximo da igreja, junto com esse trabalho tão importante social, de religião, junto aos jovens, né? Visto que a gente vive hoje um mundo tão sensível no que diz respeito ao que os nossos jovens têm passado, né? Tudo que está acontecendo. Então eu gostaria que você trouxesse um pouquinho desse contexto para nós, por favor. Cara, legal a sua pergunta. Aos 19 anos, mais ou menos, foi quando eu me dediquei mais dentro da igreja, né? Foi quando estava uma vida bem diferenciada, bem diferente, e aí entendi que eu precisava mudar de vida. Foi quando eu entrei na igreja, e aí buscando um renovo, né, buscando a presença de Deus, e foi muito legal essa fase na minha vida. É lógico que nesse período eu entro numa transição totalmente diferente, onde eu perco muitas amizades, na qual ou você vai para um caminho ou você vai para o outro, é natural. E eu acabei indo para o caminho dentro da igreja, e aí lá eu comecei um trabalho com os jovens, né? Na época o Manga, que é o prefeito atual da cidade, ele estava iniciando vereador no primeiro mandato dele, inclusive era na mesma igreja, mas eu não entendia nada de política, nunca fui envolvido, eu gostava da parte social. Então, com meus 18 anos, para você ter ideia, eu fui lá no Instituto Maria Claro, fiz uma arrecadação de brinquedo com amigos, num aniversário meu, arrecadei bastante brinquedo, fui lá e levei, eu sempre fui o cara social, a gente arrecadava, ajudava, na verdade, para doação de sangue, então eu sempre fui muito parte social, e aí a igreja potencializou isso, porque a gente fazia um trabalho social com muitos jovens dentro da igreja. Então eu comecei esse trabalho através dos jovens, do grupo de jovens da igreja na época, e aí a gente foi fomentando isso. A gente arrecadava alimento, ajudava a clínica de recuperação. Quando teve estourou a barragem de Mariana, a gente fez uma arrecadação de água potável, mandamos um caminhão, uma carreta para lá. Então a gente já fazia um trabalho social nessa linha, e isso foi potencializando, foi crescendo, porque a partir do momento que a gente toma a frente desse grupo de jovens, esse grupo de jovens acaba crescendo o número de jovens lá dentro e potencializou bastante essa parte social. Então eu sempre fui esse cara que gostava do público jovem. A gente fez a primeira marcha contra as drogas aqui em Sorocaba, reuniu praticamente 2.000 pessoas, a gente fez uma marcha no centro da cidade, eu estava na coordenação na época, isso foi em 2014, 2015, então a gente já fazia um trabalho voltado aos jovens e ajudar esse jovem a sair da droga, ajudar esse jovem a se socializar ou ressocializar. Então a gente tinha um trabalho bem focado nesse sentido, e isso foi acrescentando, e ali eu vi que na época, como ele era vereador, o Manga era vereador, eu comecei a ver, poxa, a política, ela potencializa a gente ajudar as pessoas. E ali eu fui me interessando pela política. Na época eu fazia faculdade, eu estava fazendo na Uniso, né, eu fazia tecnologia
tecnologia em logística, me formei em tecnologia em logística, e depois da minha formação que eu fui pegando esse gancho na política. E aí foi bem bacana que a gente foi entrando para esse mundo público, mundo político, só por enquanto admirando, mas fazendo ainda o trabalho social lá, para depois a gente chegar para essa esfera política aí. Perfeito. E isso é legal que você traz, Caio, porque eu acho que esse é um dos olhares que a gente aqui no Papo Público também quer trazer para as pessoas, sabe? É justamente desmistificar um pouco essa questão da política, onde as pessoas olham sempre como, política é coisa suja, política é corrupção e tal, tal, tal. É claro que a gente sabe que, infelizmente, culturalmente no Brasil, isso está enraizado e é algo que a gente precisa combater, né? Mas trazer para o jovem e mostrar para o jovem que a política pode ser um caminho de potencialização de um movimento social, de um movimento religioso em prol do próximo, é algo muito, muito bonito e que precisa ser enfatizado, né? Então, quando você traz isso, é muito importante, porque mostra esse alinhamento que o nosso projeto aqui também tem, que é justamente isso. É quebrar essa barreira e quebrar essa visão, às vezes, que acaba sendo manchada por pessoas que, infelizmente, mancham o nome da política, né? O que é muito triste, infelizmente. E generaliza muito, né? Mas isso é todas as profissões. É lógico que a política ela tem um grau maior, porque é difícil sair na televisão algo bom que o político fez. Quando acontece algo bom, geralmente é o município, é o executivo, né, a Câmara Municipal. Agora, quando esse cara faz alguma coisa errada, e aí generaliza todos. Então, a gente sabe, mas também a gente está na vida pública e a gente sabe sobre isso, sabe que está sujeito a isso. E o nosso trabalho é isso, é mudar essa imagem, é mudar esse conceito que as pessoas têm. Eu já fui muito em escola, dar palestra, para a turma de colegial, por exemplo. Eu fui em escola que eu estudei, que eu fui aqui no Ezequiel, aqui próximo. Eu fiz meu colegial lá, na verdade, desde a 5ª série eu estudei lá, me formei no 3º colegial lá, e eu fui lá conversar com os jovens tá vendo, da escola pública, a gente pode seguir um caminho legal, aqui estão os próximos vereadores, aqui estão o próximo prefeito, os próximos prefeitos. Então, assim, incentivar o jovem nessa linha. E eu fui muito na época que começou aquele caso que estavam pulando nas escolas e com arma e tal, e estava começando aquelas ameaças de ia acontecer uma tragédia na escola, e aí era jovem com denúncia e tal. Eu fui na escola incentivar os jovens a não entrar nesse caminho de trote, de coisa do tipo, que ele não precisa disso para chamar atenção, ele pode através de próprio trabalho, projetos sociais e tal. Então a gente tenta mudar um pouco a visão do jovem, porque a gente sabe que o jovem é o futuro. E a esquerda ataca muito, você pode ver, sempre nas escolas, nos jovens e nas universidades, que é quando o jovem ele sai para o crescimento acadêmico dele. Então, e a direita é a igreja. Então você pode ver que hoje existe uma polarização e um preconceito muito grande da direita com as igrejas. Teve Marcha para Jesus, por exemplo, eu estava lá. Eu postei uma foto, eu e minha esposa, agradecendo a Deus, por exemplo, porque a gente não podia ter filho e tal, e ela tá grávida agora. Parabéns, e aí, obrigado. E aí, tipo, um monte de comentário, acho que caiu num grupo de esquerda, um monte de comentário falando, entendeu? Crente que vai pra marcha, mas é político, mas uns comentários nada a ver. Então você vê que polariza muito a situação. Então a gente tem que ter muito pé no chão para pegar aquele jovem e fazer ele entender, cara, é esse o caminho, você tem o potencial, você tem 16 anos, por exemplo, a importância de você ter um título de eleitor para você poder votar em quem você acha que tem que votar, mas pesquisar. Eu, na época de campanha, eu ia muito na rua pedir voto em semáforo, eu entregava, como que eu ganhava voto? Eu entregava meu panfleto para as pessoas e falava, não vote em mim porque eu estou entregando meu panfleto aqui para você porque você gostou de mim. Quero que você entre na minha rede social, você tem acesso hoje, entra na rede social, pesquise meu trabalho. E se você gostar, se você se identificar, você vota em mim. Boa. E aí, cara, no final do dia eu via comentários da galera falando, entrei, gostei, vou votar em você. Entende? Porque a gente cria uma identidade com a pessoa, você cria uma conexão. Não é voto por voto, ou simplesmente fiz um favor aqui, vota em mim lá. Eu tento sempre mudar
essa mistificação que falam e tal, para a gente poder ter uma conexão mesmo com as mais pessoas, verdadeira, né? mais verdadeira, exatamente. Então o objetivo sempre foi esse. O jovem, se a gente não mudar a cabeça dele, não mudar a forma dele pensar, ele vai viver dentro sempre de uma caixinha. Eu com 18, 19 anos, é o que eu falei, não entendia nada de política, não queria nem saber de política, entendeu? Então, como eu estive dentro da política, aí eu entendi o jogo. Só que nem todos vão estar dentro. Então a gente precisa trazer essa informação para o jovem para que ele possa entender o caminho certo e a gente poder aí, não agora, mas futuramente, mudar pelo menos um cenário aí do nosso país. Sim, né? Perfeito, Caio. Muito legal, cara, essa sua análise, essa sua trajetória também, porque eu também sou educador, professor, né, e eu também faço esse mesmo trabalho com os meus alunos, né. Então, às vezes, a gente para conversar e muitas vezes os jovens, eu dou aula para jovens que vai dos 14 até turmas mais jovens, sou professor de curso técnico, e eu vejo que às vezes tem uma galera que ainda nem tirou o título, nem tá preocupado e tal, e isso me preocupa. Então a gente busca incentivá-los no mesmo caminho que você trouxe. Eu também falo, pessoal, vocês não precisam escolher A ou B, político C ou D, não é isso, mas vocês precisam se interessar um pouco mais sobre o assunto, porque é um tema extremamente importante, né? E é justamente nessa pergunta que nesse tema que eu quero enganchar, amarrar a próxima pergunta. São duas perguntas, na verdade, em uma só. A primeira delas, eu queria saber, como você é uma pessoa que já trabalhou há muito tempo, já tem mais de 10 anos aí trabalhando com jovens na igreja, especialmente no que diz respeito ao uso de drogas, né, o combate ao uso de drogas, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, como você enxerga que está o atual momento nesse trabalho de combate às drogas versus quando você começou lá atrás, em 2019, você falou? 14? Você Não, falou foi 2012, 13. 13, tá. uns 12, 13, 14 anos atrás, né? Então esse é comparativo. E a segunda pergunta é relacionado à questão de tentar, de alguma forma, incentivar os alunos a pensarem um pouco mais sobre política, se você acredita que existe algum caminho da gente criar, talvez, algum projeto, alguma coisa, para tentar trazer essa pauta, essa matéria, de alguma forma, como uma aula extracurricular, alguma coisa nas escolas públicas. Isso já foi pensado em algum momento? Lógico, de uma forma partidária. O problema é que, às vezes, o projeto ele pode ser elaborado por um ou outro que quer tomar o partido daquele tema, né? Mas, de fato, ensinar para os alunos sobre as instituições, né? Sobre o legislativo, o executivo, o judiciário. Existe em algum momento essa pauta que já foi conversada entre vocês ou em algum momento da sua carreira política? A gente tem uma dificuldade muito grande, respondendo a primeira pergunta, que é a internação involuntária, que é quando a pessoa ela não quer se internar. E foi feito um TAC lá atrás, do governo federal, na qual prejudicou muito, que fechou, né, as clínicas terapêuticas psiquiátricas. E muitos desses pacientes, no caso, iam para lá. Então, hoje, por exemplo, se você tem um irmão, uma irmã que é usuário de droga, não aceita ajuda, mas está num cenário que nem responde mais por si, né? Aquela vontade de usar, a abstinência que fica, não responde mais por si. Se ele não aceitar ajuda, você não consegue interná-lo. Você precisa de uma ordem judicial, você precisa de um laudo médico, e hoje a maioria dos médicos não dão laudo para internação involuntária, porque geralmente são contra. Então eu tenho um escritório no centro da cidade, ali na Praça da Bandeira, onde toda segunda eu atendo a população, né? O dia todo, não precisa agendar horário, é só ir lá que vai falar comigo e toda a minha equipe está junto lá. E a gente tem muito relato disso, da dificuldade de internação para pessoas que não querem ajuda. O que é ajuda? A gente tem parceria, a gente consegue, a própria prefeitura tem o Grasa, né, que é uma parceria na qual é um convênio, então tem tanto masculino quanto feminino, e aí consegue, mas se o cara não quiser mais, ele sai. E a gente tem muita gente em situação de rua na cidade. Creio que melhorou, vamos falar comparativo que você falou, né, de praticamente 12, 14 anos para cá. Né, melhorou no comparativo de questão de tratamento, de oferecer ajuda. Hoje tem a imunização na prefeitura que faz um trabalho legal nesse sentido, porém o acesso à droga ele está muito maior. Então a gente vê isso e novas drogas, né? A gente ouve falar muito em MD hoje, que é uma droga mais sintética, que é de balada e tal.
droga que a gente não ouvia falar antes. Então os jovens ele tem muito mais acesso hoje, que é o que prejudica. Só que a gente atende de tudo. Eu recebo, por exemplo, estou recebendo nos últimos tempos, aí isso tem nos assustado, pedido de internação para a galera que é viciada em bet. Nossa. Que está jogando e eu fiz um levantamento disso, é um número importante, que 30% praticamente de quem recebe Bolsa Família joga ou já jogou, né, em jogos de azar, em bet e tudo mais, então no Tigrinho, né? Então a gente sabe que se a gente não trabalhar culturalmente fiscalizando isso, a gente vai ter um problema muito grande lá na frente, porque essas pessoas elas não param de se endividar. Então a gente vai para uma cadeia que não parou, não ficou só na droga, entrou diversos vícios e aí a gente a gente consegue geralmente resolver parece que surgem mais dois, né? Então a gente tem essa certa dificuldade. Entrando no assunto do jovem na escola, eu já fiz bate-papo com alunos, acho que falta muito isso. A gente precisa trazer essa visão para o jovem. Eu fui uma vez, foi legal, na escola, no Ezequiel, e eu fui no Padilha para a gente falar sobre isso também, porque o colegial hoje ele é escola estadual, né? Então a gente tem que trabalhar parcerias com escolas estaduais. O governo estadual tem feito um trabalho legal colocando cursos técnicos e vai ampliar isso agora, né? Inclusive a gente tem um trabalho que vai iniciar aí de a gente trazer esse tipo de projeto para cursos profissionalizantes dentro das escolas estaduais, através de uma amiga deputada estadual, para que a gente consiga colocar o jovem, ele terminar a escola, o colegial dele, já ingressando para um mercado que ele queira seguir. Porque a gente recebe muita demanda hoje de, Caio, eu tenho um emprego, mas não tenho mão de obra. Acho que deve ouvir bastante falar nisso também. A gente tem muita reclamação disso. Eu tenho um emprego aqui, mas o pessoal não quer trabalhar. Porque hoje quer mexer com tecnologia, quer mexer com internet, quer mexer com curso, quer mexer com isso e aquilo. E ele quer fazer vídeo, TikTok, e ele não quer mais pôr a mão na massa. Então, para futuro, a gente vai ter um grande problema com isso, de mão de obra, né? Então a gente sabe, igual o cara que é pedreiro, por exemplo, vai ser difícil no futuro. Porque hoje o cara não quer ser pedreiro, ele quer estudar, ele quer ser um engenheiro, ele quer ser um empreiteiro, mas ele não quer ser o pedreiro. Então a gente vai ter essa dificuldade de mão de obra ainda mais futuramente. E no jovem, a gente, no Ezequiel, por exemplo, eu fiz esse bate-papo com os jovens, e aí eles deram, eu cutuquei eles em que sentido? Ó, faz uma reclamação aí de algo que, para você vir para a escola, que eu sei que é ruim. Fala, pô, o ônibus, não tem na época não tinha um ar-condicionado no ônibus, o ônibus demora, faz muita volta. Eu falei, cara, você sabia que você tem o direito de fazer essa reclamação? Eu falei, você já tem o título de eleitor? Ah, não tenho. Então, se você tivesse o título de eleitor, lógico que sem o título você pode reivindicar, mas com o título, você pode juntar a galera aqui, ó, e lá na frente da prefeitura eu quero uma reunião com o prefeito. O prefeito vai te atender, sabe por quê? Porque você vota e ele precisa do seu voto. Então se você faz uma reunião com o prefeito ou com o secretário que seja responsável da pasta e vocês reivindicam que vocês estão com dificuldade no ônibus que está lotado, está superlotado, no horário do ônibus, vocês vão conseguir mudar essa realidade de vocês. Mas para isso vocês precisam se movimentar. E aí, vale a pena ou não? Poxa, vale a pena. Então a gente gosta de instigar, né? Provocar o jovem, Legal. Exatamente, instigar o jovem. Falar, cara, vai nesse sentido. Quando a gente começou o trabalho político, né? Que aí eu venho para a assessoria do vereador, vou entrar um pouco nessa história agora. Quando eu entro na assessoria do vereador e vou entendendo como funciona ainda mais, aí aquilo me instigou e falou, poxa, eu tenho vontade agora de ser um vereador futuramente. E aí que começou essa saga, né? A gente começou esse trabalho para poder dar certo, entendeu? Perfeito. E aí justamente nesse próximo ponto que eu ia chegar, né? Para você contar um pouquinho para nós dessa sua jornada aí, né? Como você até trouxe um pouquinho antes, falando que em determinado momento você já teve contato com o Manga ali, né? Até mesmo antes dele, e quando ele estava iniciando essa carreira política dele, né? E aí eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós como é que as coisas... Porque acho que acaba sendo um caminho meio natural, né? Quando você é uma liderança social, religiosa, e aí você tem um amigo, alguém que já está entrando na política, acho que é um tanto quanto natural que você acabe também trilhando esse caminho, lógico, desde que você goste e se sinta confortável para isso.
mas gostaria que você contasse um pouquinho para nós e o quanto o prefeito Manga também influenciou nessa sua entrada para a política, né? Como é que foi essa relação para começar a construir esse projeto aí também do Caio vereador, né? Sim, quando 2018 ele queria vir a deputado estadual, aí não conseguiu liberação partidária e tal, na época o grupo político também não queria, e aí o Manga falou, agora eu vou vir a prefeito. E a gente embarcou nisso junto, né? Na época eu trabalhava na assessoria dele. Aí quando ele fala 2020 vou vir a prefeito, eu falo vou vir a vereador. Só que nessa veio eu e mais 3 ex-assessores dele. Então a gente chegou a conversar os 4 e falamos, ó, e eu sempre fui muito transparente e realista. Cara, se sair os 4, não vai fazer ninguém. Vamos nos unir aqui, vamos fazer o negócio acontecer e tal, pra gente poder pelo menos fazer um. Ah, mas eu quero ser esse um, eu quero ser esse um. Imagina. E ficou nessa dificuldade. Aí falava, então vamos embora, vamos seguir junto. Um teve 200 e poucos votos, outro teve 700 e pouco, outro teve 1.100, eu tive 3.620 e fiquei fora. Eu fiquei primeiro suplente, o Republicanos fez 5 cadeiras, eu era o 6º do partido. Então eu fiquei primeiro suplente e aí veio as frustrações, né? Poxa, eu não tinha um plano B, daí eu entrei ouvidor geral do município, né? O Manga me acolhe na prefeitura, a gente começa a fazer um trabalho bem legal, tenho minha trajetória ali. Porém, em 2022, né, tinha um vereador que tinha sido mais votado da cidade, com 7.000 e poucos votos, e ele estava projetado para ser o candidato a deputado estadual do nosso partido. E aí eu abracei a campanha dele, porque se ele entra deputado, eu entro vereador. E aí era o Vitão, e o Vitão ganhou de deputado estadual. Então, em março de 2023, ele renuncia para poder assumir na Lesp, e eu assumo vereador aqui na cidade. Então eu falo, poxa, eu tenho 1 ano e meio para trabalhar, já sabia como fazer, porque fazia o trabalho de assessoria já. E aí, eu lembro até hoje, dia 13 de março eu assumi numa segunda-feira, na outra segunda eu abri meu gabinete, ó, tem um novo vereador na cidade, e eu atendo a população toda segunda-feira que não precisa agendar horário para falar comigo. Na primeira segunda deu 50 pessoas, poxa, que legal. Na segunda deu 80 pessoas, começou a crescer 120 pessoas, não cabia mais no gabinete. E aí eu tava colocando longarina até lá fora, porque eu não atendia dentro da minha sala, eu atendia na recepção. Então a gente colocava gente para dentro do gabinete, depois a gente até disponibiliza algumas imagens, se vocês quiserem, mas a gente colocava a galera dentro do gabinete e eu atendia ali na recepção. E aí começou a ter até reclamação, porque era gente pro corredor todo, né, gritaria, barulho alto. Aí eu falei, poxa, agora eu preciso de um escritório para poder atender e deixar as pessoas mais confortáveis também, né? E aí eu abro um escritório no centro da cidade, porque eu nunca fui vereador de bairro. Eu não queria ser o vereador que atendia. E se eu abrisse um escritório no bairro, eu ia virar vereador do bairro. Eu não queria isso. Por isso eu vou, invisto e pego um escritório no centro da cidade para que eu atenda Sorocaba como um todo, próximo do principal terminal, que é o Santo Antônio. E aí a gente começa a fazer um trabalho legal ali, até que a gente estava atendendo 300 pessoas por segunda-feira. Toda segunda-feira. Então começou um trabalho de boca a boca muito grande. E isso potencializou bastante para a nossa eleição. Então, com 1 ano e meio de mandato, 2024, a gente bate o recorde da cidade, que é 12.090 votos. Eu praticamente quadripliquei meus votos, né, sendo o vereador mais votado da história da cidade, por conta muito desse trabalho que a gente tinha de atendimento à população. A gente conseguia ter muitos nichos também, tem a questão das igrejas, que a gente fez um trabalho muito legal com as igrejas também. Então a gente conseguiu diversificar os nossos nichos, o nosso trabalho, e através desse atendimento. Então a pessoa não falava, depois que você entrou você sumiu, não consigo falar com você, porque não precisa agendar horário para falar comigo. Então é só você ir lá que você vai me encontrar. Lógico que raramente eu não estou lá, que às vezes tem uma agenda em São Paulo, alguma coisa, ou aqui muito importante que eu não consigo estar, mas eu não marco agenda de segunda-feira durante o dia, porque eu foco lá no atendimento. Eu levo toda a minha estrutura, levo toda a minha equipe, e ali meus assessores, cada um cuida de uma determinada área para mim, e aí eu consigo controlar aquilo, mas ninguém sai de lá sem falar comigo, sem ser atendido por mim. Então esse trabalho virou e potencializou para que a gente fizesse história na cidade, e aí foi bem bacana, porque a gente esperava uma votação expressiva, por mais que tivesse só 1 ano e meio de mandato, mas na época eu chamei minha equipe e falei, ó,
A gente tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, a gente está numa corrida atrasado 2 anos e meio. Então a gente precisa mostrar que tem um vereador novo na cidade, o que esse vereador novo faz, quais são, né, as características dele e quais são as principais bandeiras, e aí a gente começa a fazer um trabalho bem legal. Tem trabalho social na parte habitacional, hoje eu sou presidente da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária, e a gente tem um trabalho nas comunidades da cidade. Então, aonde, por exemplo, a esquerda era para predominar bastante, que é na favela, nosso trabalho é muito forte lá dentro. A gente já conseguiu levar água, esgoto para essas comunidades, conseguimos levar energia elétrica, agora estamos trabalhando a parte tanto da regularização fundiária deles, muitos vão sair do barraco, ainda moram no barraco de madeira, mas vai sair do barraco de madeira para ter uma casa de alvenaria, com planta, né, com toda a documentação, e a gente vai conseguir levar a infraestrutura para lá também. Então a gente está bem avançado nesses locais. Fizemos dação em pagamento, que chama, que é troca de área, por exemplo, uma área que está lá com 200 moradores praticamente, só que são áreas que não são invadidas, né? São áreas que a pessoa comprou, chegava lá atrás, o cara falava, ó, eu sou dono desse terreno, ele loteava, chegava para você, registrava em cartório, e aí enganava as pessoas mais carentes, né? A pessoa tinha um carro, ela ia lá, dava o carro dela como entrada na casa e pagava a pessoa por mês, entendeu? Então são pessoas que foram enganadas. E a gente faz esse trabalho de regularização dessas famílias e consegue ajudar. Então a gente tem feito esse trabalho e tem sido muito positivo, né? Esse dação em pagamento, o proprietário, por exemplo, que era realmente o proprietário da área, ele não conseguia ter uma reintegração de posse para tirar as famílias dali, que para a prefeitura também era prejudicial, se tirasse ia ter que realocar essas famílias em outro local, ia ter um custo muito maior. Então, o que a gente faz? A gente negocia com o proprietário, ó, você tem uma dívida aqui de milhões de IPTU, você não quer, a gente tira essa dívida, né? Acaba com essa dívida, mas desconta nela no valor do imóvel, do terreno, e aí a prefeitura dá um terreno dela para você já regularizado. E aí o proprietário topa, porque para ele é muito vantajoso do que entrar na justiça e continuar naquele BO. Então a gente conseguiu fazer diversas áreas nesse sentido e que foi muito benéfico, porque agora a área é da prefeitura e a prefeitura trabalha com calma a regularização dessas famílias. Então a gente consegue, porque ali mora a pessoa que já trata na UBS ali próximo, já está cadastrado, o filho já está no colégio, na escola ali próximo, então a gente consegue trazer o menos impacto social possível naquela área. E aí não precisa ficar construindo, por exemplo, casa ou apartamento, para tirar aquela família dali e colocar lá. Não, vamos beneficiar quem realmente está precisando, que está na fila. E não essas famílias que simplesmente tem que tirar dali para colocar lá. Perfeito. Então a gente consegue fazer um trabalho bem legal entre diversos outros aí. Cara, muito legal isso, assim, parabéns por esse projeto, porque é realmente muito importante. E até assim, a gente passa, né? Eu passo todos os dias na Marginal, especialmente feito ao Terminal São Paulo ali, eu vejo que tem uns barracos ali, cara, e quando a gente tem o problema do rio, né, que sobe, alaga e tal, a primeira coisa eu sempre penso, cara, e aquelas famílias ali perto da margem do rio, e tá nítido que estão irregulares ali, não deveriam estar ali, né, mas entra um pouco nesse contexto que você falou. E aí eu tenho uma dúvida também que eu gostaria de aproveitar e perguntar para você, que é referente aí talvez fugindo um pouquinho dessa esfera de moradia, mas falando sobre impacto de desenvolvimento da cidade em si. Eu gostaria de trazer um exemplo para você. Quando a gente tem, por exemplo, alguma grande avenida da cidade e a gente tem ali um terreno privado, né, de alguém que é proprietário daquele terreno, mas aquele terreno, a gente percebe que aquela região em si está em grande expansão, comércio crescendo, empresas chegando, mas aquele terreno está ali, empacado, atrapalhando o desenvolvimento daquela região. É possível ser feito alguma coisa para tentar forçar ou a saída daquele proprietário? É lógico que se ele tiver com débitos, eu acho que é mais fácil essa pressão, né? Sim. Mas digamos que ele esteja num cenário que ele esteja regularizado, mas está atrapalhando o desenvolvimento daquela região como um todo, né? Existe alguma coisa que possa ser feito para fazer uma pressão, para acontecer algum movimento, para que algo seja construído ali, algum movimento aconteça naquele espaço? Existe, se chama desapropriação, né?
é quando a prefeitura, ela pode, por mais que o dono do terreno, ele não quer vender, não, ele está atrapalhando o desenvolvimento, existe um projeto de arruamento ou qualquer outro projeto nesse local, a prefeitura, ela pode avaliar, né, e aí entra em juízo, vai ter que entrar em juízo, mas ela pode avaliar o local e ela faz o pagamento em juízo e a justiça manda um perito e vê se realmente vale aquela área para poder pagar para o proprietário. A gente está tendo um problema grande ali com uma empresa, por exemplo, que são de pessoas que eu conheço da minha infância, por exemplo, que é da empresa Terjac, onde vai ter a marginal direita. Só que a marginal direita vai passar na metade do terreno deles. Porém, foi avaliado esse terreno e é uma burocracia gigantesca, porque o prédio edificado deles está aonde não vai desapropriar. Ou seja, o valor do terreno que eles estão querendo oferecer é muito inferior ao local como um todo. Só que ali é uma empresa de terraplanagem. Então todo o maquinário deles é guardado nesse local onde vai desapropriar. Ou seja, eles vão perder o espaço. Só que, se for pagar só isso, não vai pagar a parte de onde está a edificação, para eles não compensa. Porque eles vão perder o local como um todo. Eles não vão ter mais local para deixar o maquinário, para estacionar o maquinário, eles vão ter que sair de lá. Só que eles vão só pagar uma parte. Putz. Então você imagina o BO que tá isso. Imagino. Então a prefeitura avaliou a parte do terreno na qual ela vai desapropriar somente, e aí os engenheiros, no caso, e os avalistas, do caso da empresa, eles estão avaliando como um todo. E aí fica aquela briga jurídica, em aquele impasse, já tentei intermediar diversas reuniões nesse sentido, mas cada um, obviamente, defende as suas partes, e aí entra na justiça, acaba entrando na justiça. Isso às vezes empaca muito o desenvolvimento da cidade por conta disso. Quem entrou na justiça, a gente vai ter que esperar o tempo, né, do judiciário, que a gente sabe que é muito mais moroso. Então, mas hoje se chama dessa forma, desapropriação. Então, perfeito. Pode, geralmente, lógico que tem que ter um certo motivo. A gente vê muito caso, tem um grande supermercado, por exemplo, que era um shopping anteriormente ali na Itavuvu. Tá. Eu não lembro o nome do shopping, mas é já antiguinho já. Veio depois do Shopping Cidade, mas é um shopping menor que hoje é um supermercado. Não, Plaza. Plaza Shopping Itavuvu, esse mesmo. Ele ali, por exemplo, todas as casas ali, mas ali foi algo relacionado privado-privado, né? Mas o dono do shopping, na época, ofereceu e desapropriou as casas e comprou os imóveis das pessoas que moravam ali. Uma das casas o cara não quis sair, só tem a casa dele lá, entendeu? Então, ele vai ter que se adaptar, mas porque ele é uma empresa privada com privado. Agora, quando envolve, se fosse algo esfera pública, aí poderia desapropriar, lógico que demora, porque entra a questão de justiça, mas é possível sim. Perfeito. E aí, Caio, você trouxe um outro tema também que eu já gostaria de conversar com você, referente à questão da marginal direita, né? Esse é um tema que ele impacta muitas frentes aí no quesito ambiental e tudo que a gente vem acompanhando, né? Eu sou um cara que gosta de olhar para as coisas de forma muito positiva, né? E obviamente isso já virou motivo de bandeira política também, né? A gente tem acompanhado. E assim, cara, eu não quero acreditar de que a direita é a favor desse desmatamento, né, desses problemas que estão acontecendo com os animais silvestres, que a gente tem visto vários registros ali, né? Mas eu ainda não ouvi de alguém da Câmara, de algum vereador, ou até mesmo do Executivo, uma opinião, de fato, mais concisa, coerente, sem nenhum tipo de recorte para dar visualização, né, no quesito de qual a opinião que você, né, você hoje do Partido Republicano, um partido que a gente pode considerar de centro-direita, né, qual é de fato a posição para as questões ambientais? Porque eu acho que, cara, não é possível, ninguém quer ver esses animais sendo mortos, sendo feridos, sendo, né, tá perdido na natureza, esse desmatamento como um todo, mas eu gostaria da sua opinião, porque a gente se preocupa, né? Lógico, nós aqui como população, eu como jornalista, a gente se preocupa demais. Fala, pô, cara, uma área preservada, meio ambiente, é muito triste tudo isso que está acontecendo, mas é um movimento que
talvez para o desenvolvimento da cidade faça sentido, não faz, enfim. Queria saber um pouquinho da sua opinião, porque realmente não quero acreditar que existe o que muitas vezes a oposição acaba pintando, né, e falando assim, não, porque a esquerda quer o fim, a direita quer o fim, né, quer o desmatamento, quer o fim. Não quero acreditar nisso. E eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua opinião a respeito do tema. Infelizmente, polariza muito essa questão política, né? Esquerda-direita, por algo de desenvolvimento da cidade, infelizmente. Mas todas as entrevistas que eu falo numa boa sobre esse assunto, não tenho problema nenhum em falar. É um projeto, a Marginal Direita, de mais de 20 anos. Então a gente sabe que não é simples assim, é uma burocracia muito grande, a gente entende como que funciona, porém assim, o projeto que foi feito inclusive com liberação da CETESB, teve liberação também agora do Ministério Público, porque foi feito um acordo, né, de replantio e tudo mais. A gente sabe que a Marginal é um local de alagamento, porque está na margem do rio, isso é óbvio e sempre vai ter. Eu vejo muito quando criticam a questão do Parque das Águas, né? Poxa, mas o Parque das Águas sempre está alagado. Sim, o nome já diz por que é Parque das Águas. Porque ele foi feito para quando vier muita chuva, o rio sobe, não tem local para a água, né, se desenvolver, vamos dizer assim. O Parque das Águas está feito para aquilo, para não entrar mais nas residências. E deu muito certo. Agora foram feitos alguns ajustes também, ali alguns decks, por exemplo, para poder ajudar. Mas, assim, a Marginal Direita, a gente tem um grande problema que é o desmatamento, né? O quanto vai impactar na questão de calor. Eu vi alguns projetos, por exemplo, com mapa de calor, e a gente sabe que... Eu trabalho muito a questão do desenvolvimento da cidade. Eu acho perfeitamente que a gente precisa de alternativas, construir alternativas para que a gente possa ajudar no trânsito, senão daqui a pouco vai virar São Paulo, a gente sabe disso, vai ter que fazer, aí na hora que for falar de rodízio, a população já vai chiar, então nunca vai estar bom, sempre a gente vai ter críticas, entendeu? Mas começou, por exemplo, agora lá no próximo do Itanguá, que era uma construção paralela a essa da Marginal Direita, aonde, mas os macaquinhos sagui, né, morreram diversos saguis lá, e a gente sabe que, mas foi na fiação elétrica, tá, mas da onde eles estavam vindo? Por que eles foram para fiação, né? Porque estavam fugindo de um local onde estava sendo desmatado. Perfeito. Então a gente entende que, qual foi o plano de trabalho que foi feito, né? Existiu responsáveis, é isso que a gente vai ter que levar para a Marginal Direita. Porque ali era um parque, né? Foi dado como um parque anteriormente. Então, foi dado alternativas também. A própria Câmara Municipal deu algumas alternativas de fazer aquela ponte, a suspensa, né? Para que não tivesse menos impacto possível, fizesse um parque natural por baixo, e aí a gente tivesse menos impacto de tirar árvores, animais que a gente sabe que vivem ali e vai sofrer, não tem o que fazer nesse sentido. A gente tenta o diálogo para que possa trazer menos impacto possível, mas eu acho que essa história vai longe ainda, viu, Vinícius? Eu acho que não vai ser tão simples assim a construção dessa marginal. Eu acho que a Justiça, o Ministério Público mesmo, vai travar em algumas esferas aí, porque a gente sabe que é uma obra muito complexa e vai impactar na questão do desmatamento. Então, ali na marginal vai continuar subindo água, a gente sabe disso, eu não sei qual que é a altura, né, do projeto que foi feito e quanto isso vai trazer de impacto, mas é uma área que impermeabiliza muito a água, então se você colocar concreto, a gente sabe que não vai enxugar, então essa água ela vai ter que ir para algum lugar. Então a gente tem que trabalhar com algumas bacias para poder drenar essas águas e a gente vai ver lá futuramente o impacto que isso vai trazer. Mas se você falar, Caio, você é contra a Marginal Direita? Não sou. Mas você é a favor da forma que estão fazendo? Também não sou. Então tem que ter, acho que, um consenso ali. E isso não entra em esfera esquerda ou direita, entra na população. É a população de Sorocaba, quem mora aqui, quem dirige, né, quem respira, que vai ter todo o impacto, seja da direita ou seja da esquerda. Então, acho que tem que ter um diálogo nesse sentido. O problema é a polarização. Então, às vezes a gente evita de falar sobre isso,
porque já está polarizado. Ah, não, a esquerda é a favor de que não tenha marginal direita e a direita é a favor que tenha marginal. Então fica muito polarizado. Tudo vira palco, né? Tudo vira palco. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste, porque acaba distorcendo as coisas, né? Porque aí a gente para analisar, a gente fala assim, bom, por que pegando o exemplo aqui do vereador Caio, por que o vereador Caio, que faz parte da base do prefeito Manga e é de direita, não pode ser contra a marginal direita por N fatores que ele considere ou não, né? Então isso é algo que me chateia bastante, né? Porque eu acredito, eu sou contra a marginal direita pelas questões ambientais, mas entendo a necessidade do desenvolvimento. O que eu gosto sempre de provocar, vereador, é justamente referente a alternativas, né? Recentemente você publicou um vídeo com o governador Tarcísio falando sobre o trem, né? Intercidades. Intercidades, que ele já até anunciou que de Campinas está sendo já construído, sim, né? E o próximo passo seria de Sorocaba. O que isso, cara, fantástico para nós, né? Até porque a gente já tem toda essa malha, né? A linha férrea e tal. E aí, quando a gente fala desse projeto, que é um projeto, acho que sonhado por todos nós aqui de Sorocaba, desde a época que o Dória começou a vender muito, sim, isso, não sei se você vai lembrar. Mas, e agora parece que as coisas estão caminhando para que de fato aconteçam, né? Assim, a gente espera. E aí o que eu queria te dizer era justamente isso. Dentro desse projeto, que vai ter esse trem intercidade, a gente não consegue, no seu ponto de vista, né? A gente não consegue, talvez, reformular o trânsito de Sorocaba a partir de uma linha férrea, porque a gente vai ter, lógico, essa conexão Sorocaba-São Paulo, mas talvez um projeto bem pensado, 360 graus, sabe? Você da área de logística, né, entende, sim, isso muito bem também, no quesito, pô, será que a gente não consegue desafogar os trânsitos da Marginal com esses terminais menores para essas baldeações? Enfim, será que não dá para a gente pensar de uma forma mais ampla nesse sentido? Não sei se o projeto já tem esboçado isso ou não, e eu gostaria da sua análise também a respeito desse assunto. A segunda parte, o trem Intercidades, ele vem de Sorocaba, São Paulo, né? Então a gente vai ter dois tipos de trem. O direto, Sorocaba-São Paulo, que vai fazer 60 minutos, e o de parada. Então, a cada 20 minutos vai ter um trem. O de parada, ele vai parar, eu acho que mudou, não vai ter mais Brigadeiro Tobias, acho que ele vai direto para Alumínio ou São Roque, acho que é São Roque. De São Roque tem algumas outras duas paradas e tal, é um investimento de 12 bi, então a gente sabe que é um investimento pesado, porém a gente já tem a malha ferroviária. Eu trabalhei na LL na época, que é América Latina Logística, hoje é Rumo Logística. Então a gente sabe da riqueza que a gente tem da malha ferroviária, que já está lá, ela só vai ser, obviamente, adaptada e reformulada, mas a gente já tem o local onde o trem vai passar, que isso eu acho que eu acredito que é o mais importante. Então a empresa Rumo, por exemplo, ela não vai ser mais a proprietária daquela linha, que já não é, né? Mas ela tem a concessão disso. Ela vai, por exemplo, alugar a linha para ela poder utilizar, desde que ela não atrapalhe mais o trajeto do trem Intercidades. Então, imagina o quanto a gente não vai desafogar no trânsito via São Paulo. Então, lógico que tem feito agora novas alternativas de crescer faixas, né? Para a gente conseguir... mas, por exemplo, hoje, se você pegar final do dia para entrar em Sorocaba, na Castelinho, cara, você vai demorar pelo menos 40 minutos para você chegar na sua casa. Sim. Porque, pelo menos para passar naquele trecho, passar ali no pedágio, e tudo Sorocaba. Por quê? É gargalo, a gente sabe que muita gente trabalha para fora. Então, se você tem um trem desse, você vai ter outras alternativas. E eu lembro que eu presidi essa audiência pública, então a gente acompanhou bastante. E o preço vai ser o mesmo, por exemplo, do Cometa, para ser competitivo. Então, as empresas que levam para São Paulo vai ser o mesmo preço. Então, a pessoa vai ter essa opção. E a gente está falando de quase 50 mil pessoas dia, que a gente vai, teoricamente, tirar do carro para colocar dentro da ferrovia. Então, o trânsito vai amenizar muito. São alternativas. Aqui a gente tem a segunda etapa, que é o projeto do VLT. E aí a gente vai conseguir fazer esse trabalho dentro de Sorocaba. Eu vi algumas cidades, por exemplo, que são bem desenvolvidas, o próprio Curitiba, mas tem algumas outras cidades que tem o VLT e ele é por cima, né? Ele é suspenso. Sim. Então você consegue fazer, por exemplo, numa Itavuvu, numa Avenida Ipanema, se você traz um trabalho desse, eu sei que são anos, mas tem que iniciar. Sim. Se você traz uma alternativa dessa, você consegue ainda abrir uma via a mais.
Então, quando você fala de algo suspenso, então você consegue fazer um trabalho de trânsito muito bom. O projeto BRT, ele é maravilhoso na íntegra, na teoria. Na prática, é mais complicado, a gente tem muita reclamação. Porque qual que é a ideia do BRT? Tem um ônibus constantemente, ele passa dentro do bairro, joga você lá joga para você no bom sentido, né? Joga você lá na avenida, ali você para numa estação, e da estação você pega outra integração que vai direto para o terminal. A ideia é ótima, mas a gente tem muita reclamação por conta dos horários, porque é falta de logística mesmo. A gente tem muita reclamação no Éden, por exemplo, porque a pessoa pega e aí dá toda aquela volta dentro do bairro, quando ela chega no ponto, o ônibus acabou de sair. Putz. Então era para ele, teoricamente, o horário é 10 minutos depois. O cara chega, espera 5, 10 minutinhos e vai para o trabalho. Perfeito. Então, a gente tem algumas dificuldades ainda que são mais fáceis de resolver. A gente tem dado muita alternativa que melhorou muito ali na Drulis, por exemplo, que é a direita livre. A pessoa está na faixa da direita e ela pode seguir em frente, que não vai atrapalhar o trânsito. Isso ajuda muito, ameniza muito. E a gente tem muito pouco na cidade de Sorocaba. Então a gente tem que trabalhar. Eu já fiz requerimento referente a isso, a gente já bateu bastante referente a esse assunto, para que a mobilidade faça um trabalho de inclusão para a direita livre, porque a gente consegue desafogar muito trânsito. Então tem alternativas, interligação de bairros. Na última agenda que nós tivemos com o prefeito na rua, lá no bairro São Camilo, tem uma ligação que é feita para o São Guilherme, que amenizaria muito a Itavuvu. Então a gente tem alternativas de interligação de bairros que dá para ser feito, Jardim Paulista e Jardim São Guilherme ali, que dá para ser feito, que você ameniza a questão do trânsito, mas tem que estar na rua vendo a dificuldade de cada bairro. A ideia é fazer com que as pessoas saiam do trânsito das principais artérias, que é Ipanema e Itavuvu, vamos falar de Zona Norte, que são uma das principais ali, e as pessoas têm alternativas. A gente tem batido também, se você vai em São Paulo e o trânsito está pesado aqui, não tem umas placas digitais falando pega alternativa tal, alternativa. A gente não tem isso aqui, e a gente peca nesse investimento. Eu já, inclusive, falei, se precisar eu destino emenda para que a gente compre esse tipo de equipamento para trazer para a cidade, para a gente ter esse tipo de alternativa. Então, a pessoa que ela vai entrar numa marginal e entende que o trânsito está pipocando ali, ele vai dar alternativa, por exemplo, da Mascarenhas Camelo, da Rua Aparecida. Então te dá alternativas para principalmente quem está de passagem, ou trabalha aqui na cidade, mas não conhece muito bem. Então, se a gente conseguir trabalhar logisticamente esses cenários, a gente consegue desafogar um pouco do trânsito. E aí a gente não precisa impactar tanto, né, que aí volta na discussão de uma marginal direita. A gente consegue trazer outras alternativas que pode ajudar e pode amenizar, e com um investimento desse a gente conseguiria fazer praticamente várias obras como essa para a gente poder amenizar o trânsito na cidade. Então vai muito de cada gestão, vai muito de cada político, teoricamente, né? Mas a minha cabeça é nesse sentido. A gente pode trabalhar logisticamente para amenizar o trânsito da cidade. Sim, perfeito sua análise, vereador. Eu concordo muito, porque acho que a gente não precisa, às vezes, aquela coisa, né? Pô, não precisa inventar a roda. A gente tem, às vezes, soluções muito mais acessíveis, alternativas que impactam muito menos o meio ambiente e resolve a vida da população. Então, eu assino embaixo. Eu acho que seria um projeto realmente muito mais estratégico, muito menos impactante do que esse movimento que está acontecendo, né? Você falou um pouquinho sobre emendas, e aí eu queria falar rapidamente sobre um repasse importante que o vereador fez nos últimos dias, aí referente ao Instituto Maria Claro, né? Instituto Maria Claro, que faz um trabalho importantíssimo aqui na cidade de Sorocaba e estava ali apontando algumas dificuldades financeiras e que rapidamente vocês conseguiram fazer um movimento ali para fazer essa destinação de recurso, né? E eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós sobre esse movimento e se essa verba, se eu não me engano, vai entrar agora na semana que vem para eles 50%, é isso? No dia 17, né? Se eu não estou enganado. E como isso vem acontecendo e pensando que assim também, né, vereador? Vocês fizeram um movimento importante ali, mas obviamente é um recurso finito, né? Daqui a pouco ele já acaba. Vocês enxergam algum outro caminho que pode ser feito para auxiliar não só o Instituto Maria Claro, mas a partir de algumas políticas públicas para incentivar e auxiliar essas ONGs que são tão importantes para a nossa cidade e que faz às vezes um trabalho que o próprio poder público acaba não fazendo, né? E que hoje
Deus o livre, mas um fechamento de portas do Instituto Maria Claro seria extremamente prejudicial para a cidade de Sorocaba e para toda a nossa região, porque atende também cidades da região, né? Então, como é que você enxerga esse cenário? Com toda certeza, concordo plenamente com o que você está falando. Só para as pessoas entenderem, o que é emenda impositiva? 1% praticamente ali do orçamento do município é voltado para que os vereadores possam fazer a destinação. Dá mais ou menos 3,5 milhões quase para cada vereador. Metade disso eu tenho que encaminhar para uma instituição ligada à saúde. Então, pode ser uma instituição, pode ser para a própria Secretaria da Saúde. Eu, por exemplo, fiz lá no Nova Esperança, chovia muito dentro da UBS. E toda vez fazia reparo, chovia de novo. Eu destinei 100 mil reais para trocar o telhado da UBS. Então, eu posso destinar para isso. Trocamos o telhado, não tem mais problema de infiltração dentro da UBS. Resolvemos o problema. Então, o vereador ele pode ajudar nesse sentido também. Então, tanto quanto isso, quanto também a gente pode ajudar as instituições que fazem exatamente o que você falou, fazem um trabalho que o poder público não faz e não tem capacidade, muitas vezes técnica, não tem capacidade de RH para fazer, não tem o manejo mesmo para fazer. Então nós somos dependentes dessas instituições e essas instituições são dependentes de nós, porque a gente sabe que é um recurso muito caro, um tratamento muito caro, principalmente TEA, por exemplo, né? Maria Claro, que atende, né, as crianças, e a gente sabe que é um trabalho voltado bem específico, tem que ter um atendimento muito próximo com as crianças. Então, o trabalho feito lá, a gente sabe que é fundamental. Na última terça-feira, eu estava presidindo a sessão, né, naquele momento, na qual a gente deu a oportunidade para a Mariana, que representa o Instituto ali, onde ela levou a dificuldade que estava tendo do repasse. E ali imediatamente eu falei, não, amanhã é véspera de feriado, então eu já vou marcar amanhã uma reunião com as secretarias responsáveis, vamos trazer todo mundo aqui, pedir desculpa depois para ela no dia, inclusive por causa de polarização. Eu falei assim, nós não vamos convidar a associação para participar, nenhuma outra associação vai participar e nem a imprensa. Por quê? Porque vai ser uma reunião fechada, daí vereadores veio me reclamar, mas por que a imprensa não vai fazer? Tem que ser aberto. Exatamente por isso, para não polarizar, para não politizar o negócio, que é para resolver o problema da instituição. Você não quer resolver? Eu também quero. Então a gente vai junto lá resolver. Entendeu? E a vereadora não foi daí no dia, mandou um representante, mas assim, o objetivo nosso era resolver esse problema, e a gente viu que é muita falta de comunicação. A gente tem dificuldade no pagamento das emendas, o vereador tem que ficar lá cobrando muitas das vezes, porque a gente entende, é recurso público, então tem que ter um plano de trabalho, tem que ter regras, tem que ser seguidas, não é simplesmente você tem uma instituição e eu vou destinar recurso para você. Tem que ter um plano de trabalho e apresentação do relatório, mas tem muita dificuldade a maior reclamação. Você é um fiscal, eu mando para o Vinícius, que é fiscal, o Vinícius fiscaliza lá, tem 5 itens aqui que você tem que alterar, Caio, aí você manda para mim. Aí eu corro atrás, demoro quase 30 dias para conseguir alterar esses 5. Quando eu devolvo para você, eu entendo que, poxa, tá resolvido. Só que aí não cai na mão do Vinícius, cai na mão do João. E aí o João me dá mais 8 itens para mudar, que não estava dentro dos 5. E aí a entidade acaba demorando 15, 30, 45, 60 dias, e muitas das vezes entra no sentido que Maria Clara entrou. E aí a gente, no diálogo lá, acertou, eu todo momento conversando com a Mariana, passando o relatório, que eu iria sair dali. A gente foi ver outras emendas também dos vereadores, participou praticamente 12 vereadores da reunião, mas ali eu peguei e falei, é isso aqui que eles estão propondo, tá tudo certo? Tá ok para você? A data, tal, tá ok. Aí eu finalizei a reunião, depois do que estava tudo certo. Mas dia 17 faz a homologação e dia 18 já assina o contrato, né, do convênio. Então, desses 705 mil de emenda impositiva, metade vai ser para readequação do convênio que tem, e a outra metade é para o pagamento já mês a mês. Então, vai regularizar tudo certinho a questão da Maria Clara. Hoje mesmo a Mariana fez contato comigo, pediu uma reunião para rever o contrato com a Secretaria de Educação. Na mesma hora a gente já marcou. Então, isso que esse ano eu não destinei emenda para Maria Clara, mas eu peguei a situação para resolver. Não é porque não é emenda minha
que eu não vou tentar ajudar, não vou tentar resolver, não vou tentar achar um caminho. Então, só que eu trabalho muito assim, eu não preciso tudo fazer midiático ou tudo trazer polarizado. Eu quero resolver, vou resolver, acho que é justo eu resolver e a gente vai para acontecer, faz acontecer. Então, a questão das emendas, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque dessa metade, praticamente 1,5 milhão que a gente tem, 1,3 milhão dá mais ou menos, eu tenho que destinar para qualquer área que eu quiser. Só que para poder público é muito mais caro. Então, um parquinho que você paga 25 mil reais e faz um parquinho numa praça legal para as crianças, na iniciativa privada é 25. Para o poder público é 100 mil, é 120 mil. Um parquinho. Então, a gente tem pouca emenda, teoricamente, para conseguir mudar realidades. Então, a gente tenta planejar bem nossas emendas para poder conseguir destinar. Eu fiz para 5 BS, por exemplo, eu troquei todo o material, as gavetas, armários, toda essa parte das salas odontológicas através de recurso de emenda. Então a gente consegue trazer muita coisa positiva, consegue ajudar em muita coisa. Então isso, os vereadores vendo como a gente fazia, incentivou eles a fazerem nesse estilo também. Então hoje a gente consegue ajudar a prefeitura a reformar próprio, a gente consegue ajudar a prefeitura no pagamento das emendas, ajudando essas entidades. O problema é que as entidades, eles querem também fazer o trabalho de continuidade do trabalho deles. E emenda não é para isso, emenda é um projeto, ele tem que ter início, meio e fim. Perfeito. Por quê? Porque se no ano que vem eu não estou mais vereador, ou eu não quero mais destinar a emenda para essa entidade, a gente vai ter problema por conta disso, porque a prefeitura vai ter que dar continuidade no plano de trabalho. Então, por isso que tem que ter início, meio e fim, que é onde entra a dificuldade daí das associações, dessas entidades, entendeu? Perfeito. É complexo, né, cara? Não tem bastante. Porque, assim, é legal o fato da sua atitude e da vontade de querer ajudar e resolver sem estar com a mídia o tempo inteiro em cima, isso já é um diferencial muito grande e muito importante, né? Porque a gente sabe que política funciona assim, né, cara? Não tem como. Então, o político faz, tem que mostrar e tem que mostrar muito. Então, quando a gente tem uma atitude como essa de quem realmente abraça, fala assim, não, meu, vamos resolver porque precisa resolver, é muito bom. E aí, eu quero já pegar o gancho aqui para falar um pouquinho sobre projeção de carreira política, de futuro político. Como é que o vereador tem visto seus próximos passos aí? Você tem sido cotado, né? Seu nome está nas entrelinhas aí para a presidência da Câmara, e também, quem sabe, no futuro aí, uma projeção para outros cargos políticos também. Queria que você contextualizasse um pouquinho para nós dessa sua carreira política aí, pensando para o futuro agora. A gente tem a intenção de vir agora para a presidência da Câmara, vai ter uma eleição nesse final de ano, né? E tenho sim a intenção, até por isso não me projeto para deputado estadual ou federal esse ano, por conta disso. Eu sou muito objetivo no que eu quero, Vinícius. Então, acho que quem muito quer também nada tem, né? Então, o meu objetivo eu falei, vou trabalhar a presidência da Câmara, hoje a gente tem assinatura suficiente para conseguir angariar os votos e ser eleito, porém a gente sabe que ali é uma caixinha de surpresa, né? Você tem que trabalhar o tempo todo, mas tá tudo bem encaminhado nesse sentido para que a gente possa ser o próximo presidente da Câmara. E essa presidência vai falar muito sobre o futuro, porque eu acredito que se a gente conseguir ser esse próximo presidente da Câmara, acredito que a gente vai dar um grande passo aí para, de repente, vir como candidato a prefeito em 2028. Tenho esse objetivo, acredito que é o caminho que nós vamos traçar aí para isso acontecer, mas eu sou muito pé no chão. Se eu entender que, poxa, de repente os vereadores entenderem, não vamos votar nele para presidente, aí mudar a palavra comigo e eu entender que eu perco força política nesse sentido, também não tenho problema nenhum de vir vereador de novo, mas daí eu não vou vir para 12, eu quero vir para 15, para 17, enfim, a gente quer crescer o trabalho, mas tudo indica que esse é o caminho, a gente vem para a presidência da Câmara, com apoio, lógico, dos colegas vereadores, e aí futuramente, 2028, tem uma projeção sim para que a gente comece a falar aí sobre prefeitura, gosto da ideia, acredito que seria bacana
não só para mim, mas para a cidade. Eu sou nascido, criado aqui, é uma cidade que eu amo muito, quero ver o desenvolvimento dela, eu tenho uma filha de 9 anos e hoje um bebê que está na barriga, né? Mas eu quero que futuramente olhem, esse é o objetivo que eu tenho, que olhem para os meus filhos e encontrem na rua e falem, poxa, seu pai foi um excelente vereador, seu pai foi um excelente prefeito, seu pai foi um excelente presidente da Câmara, mas que tenha essa referência, porque eu não quero sair daqui, não quero sair da cidade. Se você me perguntar, Caio, você tem vontade daí futuramente de vir deputado estadual ou federal? Eu vou falar estadual, porque daí eu não preciso sair daqui. Federal, geralmente, você tem que ficar mais Brasília, Sim. teoricamente, do que aqui. E eu não tenho essa vontade. Eu amo essa cidade, quero trabalhar pelo desenvolvimento dela, seja em qual cargo que eu estiver, eu acredito que eu tenho muito para contribuir, amo demais essa cidade e acredito que quando a gente ama o que faz, ama o local e a gente ama as pessoas, a gente consegue fazer um caminho bacana aí para a gente poder ajudar as pessoas. Acredito que a política é isso, ou seja no coletivo ou no individual. O que eu puder usar a política para potencializar, ajudar as pessoas, a gente vai fazer. Eu coloco muito que o nosso gabinete ele é a extensão da obra de Deus, né? Porque a gente trabalha, faz a obra de Deus ali mesmo, a gente ajuda as pessoas, a gente tenta pelo menos levar informação. Se for para dar um não, eu falo, Vinícius, cara, não tem como te ajudar nisso, mas por conta disso, disso e disso. Então, acho que essa transparência ajuda muito para que as pessoas conheçam cada vez mais o nosso trabalho e vim aqui hoje, né, ter essa oportunidade de a gente contar um pouquinho disso. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar pessoas que nem conheciam o Caio e às vezes, de repente, através dessa entrevista, ela se identifica e começa a acompanhar o nosso trabalho. Por isso que eu acho que é muito importante e agradeço aí a parceria e agradeço o convite. Imagina, Caio. Eu que lhe agradeço. Quero aproveitar também para agradecer o público que está acompanhando essa entrevista aqui com o vereador Caio Oliveira. Uma entrevista muito boa, mas que infelizmente a gente vai precisar chegar ao fim agora. Uma conversa que com certeza iria mais longe, Caio. Eu agradeço imensamente, cara. Foi muito legal ter a oportunidade de conversar com você aqui, de conhecer um pouquinho mais o vereador Caio, também o trabalho do vereador, né? E eu gostaria que você deixasse um recado aí para quem está acompanhando a nossa entrevista, né? Se você quer deixar suas redes sociais, deixar um recado final para o público que nos acompanha. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade aí de poder estar falando com o seu público. Quem quiser falar comigo, né? Tem alguma demanda do bairro, tem alguma demanda pessoal que precisa ser resolvida, não está conseguindo desenrolar, alguma coisa na prefeitura. Eu tenho um escritório onde a gente atende a população toda segunda-feira, ali na Praça da Bandeira, bem na Afonso Vergueiro, na Praça Bandeira, do lado do Shopping Cianê, ali colado com o Terminal Santo Antônio, número 50, a partir das 9 horas da manhã até 5 da tarde. Vai com um tempinho lá, porque a gente atende por ordem de chegada mas, cara, se tem fila preferencial? Não tem, a maioria das pessoas que eu atendo são idosos e vão lá, e eles vão para desenrolar mesmo situações de bairro, seja de buraco na rua, lâmpada queimada, um caso de saúde ou coisa do tipo. As pessoas nos procuram, então fica aí o convite para ir lá conhecer, ou que só quer ir lá conhecer seu trabalho melhor, vai lá, toma um café com a gente. Tem nosso WhatsApp também, se eu puder passar, que é o 15 997 20 36 15, é o WhatsApp do nosso gabinete. Se precisar também falar com a gente através do WhatsApp, tem as redes sociais, que é Caio Oliveira Oficial 10, que é o Instagram, e Caio Oliveira Vereador, né, que é o... Esse é o Caio Oliveira Oficial 10, é o Instagram, mas tem o Facebook também, que é Caio Oliveira Vereador, já vai encontrar lá nossas redes sociais. E é um prazer estar aqui, poder falar com vocês, poder expressar um pouquinho aí das nossas ideias, não fugir de debate nenhum, porque eu acho que é importante a gente falar que aquilo que a gente acredita, seja agradando o público A ou não, ou agradando o público B, mas a gente tem que expor nossas ideias aqui, nossos princípios, né, que eu acho que é importante, e as pessoas conhecer um pouco da nossa vida. Obrigado. Imagina, muito bom, Caio. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu vou com certeza passar numa segunda lá, só para tomar um café, vai não lá, vou reclamar vai lá. te dar um abraço. E é isso, pessoal. Então eu agradeço mais uma vez para você que acompanhou o Papo Público de hoje com o vereador Caio Oliveira de Sorocaba. Caio, para fechar, desejo muito sucesso para você na sua carreira, na sua trajetória política. Agora com a nova neném, já sabe, é menina? Não sabemos não sabe ainda não. Mas que venha com muita saúde, que Deus obrigado. abençoe a sua vida, da sua esposa Amém. E da sua família. Amém. Pessoal, então para você que acompanhou, hoje chegamos ao fim de mais um episódio do Papo Público e na semana que vem nós voltamos com uma nova entrevista. Agradeço de coração para você que acompanhou até o final da entrevista. Nos vemos na próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima entrevista.
Música